É isso aí, amigos. Estamos de volta, Coletânea Podcast. Agora com ela, doutora Vivânia Sampaio. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, sim, tudo bem. Prazer imenso recebê-la, tá? Prazer imenso mesmo. Já quero mandar um abraço para minha amiga lá, a Nicole. A Nicole? É a Nicole, né? É a Nicole. Olha, eu estava até falando com a doutora aí, eu confundo. Eu tenho uma amiga que ela se chama Nicole Monico, é Monique Nicole, e eu sempre confundo esses nomes. Mas a Nicole, que ela foi assim um doce comigo, né? Fala assim, olha, a gente vai poder fazer umas pautas juntos aí, bem legal. E foi onde ela fez a indicação da senhora aqui para a gente falar um pouquinho sobre o Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, tá? Obrigada, estou à disposição. Doutora, a senhora já é advogada há quantos anos? 10 anos. 10 anos. Olha, se formou bem novinha, hein? Se for... E atua hoje em quais áreas? Opa, tá tudo certinho? É esse aqui, Popó? Deixa eu desligar. Pronto. A concentração das áreas que eu atuo são direito do trabalho, previdenciário e algumas cíveis. Não todas. E algumas assim, causas contra o direito público em geral, servidores públicos. Mas o foco mesmo assim, a quantidade de volume de ações que eu tenho é a trabalhista. Pois é, na área trabalhista ainda tem muito patrão, ainda tem muito empregador trabalhando fora das regras, das normas, da lei, doutora? Sim, porque há uma cultura de que é melhor você tentar ver se coloca... Vou só fazer uma troquinha aqui de microfone, doutora, que esse som tá melhor aqui. Tá. Esse aqui, Popó? Opa, só um pouquinho, pessoal, só um pouquinho, que é ao vivo. Dá certo aí? Melhorou, Popó? Então, agora sim, né? Agora tá ótimo, doutora. Então, há uma cultura ainda que compensa correr o risco de que tem aquele trabalhador que não vai demandar, mesmo com todas as irregularidades, com tudo que ele sofreu durante o contrato de trabalho, vai ter aquele trabalhador que não vai demandar. Então, esse risco ele corre. Uma ou outra demanda ali, ele vai para a justiça e paga aqueles que demandaram. Então, eles ainda se arriscam a não cumprir os direitos trabalhistas. A justiça trabalhista, ela é mais rápida ou ela ainda é muito lenta? Em comparação com a justiça civil, você vê uma celeridade maior, não só na justiça do trabalho. No âmbito federal, a justiça federal ela é bem mais rápida e tem uma quantidade de servidores maiores, eu creio. Também tem um prazo que é rigorosamente cumprido, não é? Eu acho que pela maioria dos magistrados, mas o problema maior mesmo é a quantidade de servidores. E também uma justiça trabalhista, é uma justiça que necessita de um pouco mais de celeridade. Você não pode... O trabalhador geralmente vai para a justiça do trabalho porque ele está sem receber o salário, porque ele não conseguiu ir em busca do seguro-desemprego, porque ele não conseguiu sacar o FGTS. Então, ele está numa situação em que exige uma celeridade, senão aquilo ali é uma verba alimentar, ele precisa. Sim. Mas, doutora, a gente também vê um outro fenômeno que tem acontecido bastante, que é a questão da pejotização. Muita pessoa jurídica, né? Que eu falo assim, por carteira assinada, não, eu sou MEI. Né? Muitos empregadores também utilizam essa forma, essa maneira também, para dar uma driblada aí nos direitos trabalhistas, né? Sim. Esse fenômeno surgiu há algum tempo e vem aumentando, principalmente com a questão dos motoristas e empregados que trabalham em plataformas digitais, que é Uber, não é? 99, Pop, iFood, entregadores. Esse fenômeno ocorre ali, mas, assim, tem alguns que nem têm, não é? Existia uma exigência de ter o CNPJ e hoje não tem mais essa exigência, mas pode ser um MEI se quiser, até para se proteger de um eventual acidente, de uma doença e poder ser assegurado pelo INSS, caso fique incapacitado para o trabalho. Mas existe também em outros setores, cabeleireiros,
Na área médica já existia muito, mas cabeleireiros, aquele representante comercial. Sim. Né? O representante comercial já é bem antigo. E muitos conseguiam até reconhecer o vínculo na Justiça do Trabalho. Até hoje teve uma decisão do STF que foi uma reconsideração do Toffoli, do ministro Toffoli, que ele, primeiramente, ele reformou a decisão que considerava um médico com vínculo a uma clínica, e aí ele reconsiderou e reconheceu o vínculo. Reconheceu o vínculo. Reconheceu o vínculo. Então, assim, a gente até fica um pouquinho animada, assim, a gente que está aqui trabalhando, porque, por exemplo, eu trabalho muito mais para o trabalhador do que para o empregador. Sim. Também trabalho para o empregador. A gente fica um pouco animado porque existiu toda essa era essa era digital chegou com essa pejotização, com esse trabalho desses profissionais que usam as plataformas digitais para trabalhar e tem toda uma gama de direitos violados e de ilusão, né? Porque tem uns que até a maioria defende ser um MEI, ser uma empresa, não é? Eles se acham que ali eles estão tendo mais liberdade, que eles vão conseguir ser patrões, donos dele mesmo, mas é uma ilusão. Inclusive, verdade. A gente lançou até um livro sobre isso, que em outras entrevistas a gente, esse elo da Nicole, sim, a gente falou sobre esse assunto. Pois vamos trazer. Doutora, hoje como é que funciona a Justiça do Trabalho? Eu sou um empregado, eu entro na Justiça requerendo horas extras, férias que não foram pagas, abonos que também deixaram de pagar. Ganho na Justiça, o patrão é obrigado a pagar, ele não paga, vai para a execução. No caso, a Justiça vai tentar verificar se eu tenho algum bem para penhorar o bem, aí não acha. Em que momento, depois que tem a execução, acaba esse processo trabalhista? Ou não acaba? Com o êxito, com a satisfação não tendo a satisfação. Sem a satisfação do crédito, existe um prazo prescricional. É um prazo que decadencial, inclusive, que você não consegue mais ir atrás dessa satisfação. Você não consegue ir atrás mais desses créditos. Mas, para esse prazo começar a correr, tem que ter a inércia primeiro. Certo. Tendo a inércia, aí, após 2 anos, esse processo é arquivado definitivamente. Mas não tendo a inércia, vai... Se o advogado lá do autor que deseja a satisfação, o reclamante que deseja a satisfação do crédito, ficar buscando meios diferentes, porque também você não pode Sim. ficar pedindo a mesma coisa. O juiz, não, isso aqui você já pediu, pediu, já não encontrei, arquive-se de forma temporária, e aí com o tempo, com os 2 anos, ele arquiva de forma definitiva, se você não arranjar uma outra forma de buscar esse crédito. Pois é. Doutora, vamos falar um pouquinho do Rio Grande do Sul. Recentemente, o Rio Grande do Sul foi severamente afetado por enchentes que causaram significativos impactos econômicos e sociais, afetando diretamente os trabalhadores da região. A gente está vendo aí algumas fotos, que essas fotos, inclusive, nos deixam assim, muito tristes. Em resposta a essa crise, foi anunciada uma medida provisória para garantir auxílio aos trabalhadores e estabilidade nas empresas afetadas. Para discutir as proteções legais e direitos dos trabalhadores em situações de calamidade pública, estamos hoje aqui com a doutora Vivânia Sampaio, advogada especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, membro das Comissões de Direito de Trabalho e Previdenciário da UAB Ceará e da Comissão de Jurisprudência do Grupo de Estudo em Direito do Trabalho e Processo Trabalhista da Universidade Federal do Ceará. Doutora Vivânia, é um prazer tê-la conosco aqui, viu? Igualmente, assim, é um prazer estar aqui e fico à disposição para esclarecer essas dúvidas da população que está escutando. Doutora, quais são os principais direitos dos trabalhadores em situações de calamidade pública, como aconteceu com as enchentes lá do Rio Grande do Sul? Não é a primeira vez, né, que a gente aqui no Brasil e no mundo se depara com a calamidade pública. Tivemos isso recentemente com a pandemia, com a Covid-19. E nisso foi editada uma lei, e que essa lei,
é que ela foi usada inicialmente logo quando aconteceram os eventos das enchentes do Rio Grande do Sul. Essa lei prevê algumas medidas emergenciais que o empregador pode tomar de pronto, sem autorização do Ministério do Trabalho, sem autorização de um sindicato, bastando que o Estado dele tenha decretado a calamidade pública, isso é o primeiro ponto, ou que tenha sido atingido de forma, não é um Estado que está completamente atingido, porque isso aconteu, só um trecho. Não, porque a cidade já o prefeito poderia decretar, mas foram alguns trechos, alguns bairros. Nesses casos, teriam que pedir uma certidão, uma declaração no Ministério do Trabalho e poderiam adotar essas medidas. Né? As medidas iniciais são colocar todo mundo no teletrabalho, que foi a mesma coisa que aconteceu na Covid, dar férias coletivas, antecipar férias individuais, antecipar feriados, utilizar banco de horas que já estejam lá cadastrados ou criar um banco de horas para que, no futuro, quando esse empregador consiga retornar, esse empregado possa, ou nos feriados, ou depois do horário, sempre se utilizando do limite legal para compensar depois que volta ao trabalho. Né? Então, vamos supor que ele fique 30 dias fechado, né, ou mais. Aí ele vai dividir essas horas não trabalhadas para o futuro, se não for suficiente as férias, que divida para o futuro os feriados nacionais, que divida para 2 horas extras diárias até completar esse banco de horas diferenciado, né, que geralmente o banco de horas se faz antes, mas esse se faz depois. Pois é, mas algumas empresas, alguns comércios, eles deixaram de existir. Isso. E os empregadores, eles não têm realmente condições de conseguir pagar as verbas trabalhistas, no caso, de colocar em férias coletivas, né? De pagar. Como é que eles fazem? Existe alguma medida que pode ajudar, que pode beneficiar também os empregadores? Então, assim, o empregador está na situação difícil, o empregado com certeza deve estar na situação pior. Sim, certeza. E aquele que vai a óbito tem a família, não é, que necessita de, se não tiver aí uma proteção, né, da Previdência, necessita de uma proteção inicial ali do empregador. Aos casos em que a empresa deixa de existir, não é, esses casos que a empresa não consegue fazer muita coisa, aí tem que partir para a negociação coletiva, tem que partir para a ação judicial e ver como é que resolve. O trabalhador não tem nenhum empregador. Vamos supor que a empresa deixou de existir, o empregador veio a óbito num desastre desses. É procurar os auxílios do governo. Infelizmente, até que se reestabeleça ali a linha sucessória daquela família, da empresa, não é? E se possa, a partir de um inventário, a partir do espólio, aquele empregador buscar alguma verba trabalhista que, eventualmente, ele tenha direito após a extinção da empresa. Situação difícil, hein, doutora? Situação difícil. E agora, mesmo eles tentando se recuperar, não vai ser tão fácil ainda não, viu? Não, eu acho que ali algumas situações não vão mais voltar ao que era antes, né? Cidades inteiras devastadas que terão que recuar, não é, ali e se adaptar e encontrar outro território mais alto para se reconstruir. É algo assim inexplicável, que a gente nunca esperava. A gente se assustou ali com a pandemia, mas aí a gente pensa que não vai mais se surpreender, não é? Então, acontece algo assim tão próximo da gente, é desesperador. Pois é, doutora, como a senhora é especialista em direito do trabalho, tem algumas dúvidas que o pessoal sempre pergunta para a gente, né? Sim. Então, tipo assim, nós não preparamos pauta aqui, a gente não combina nada antes, então é tudo assim muito no improviso mesmo. Mas, doutora, essa questão da rescisão indireta hoje que alguns empregados buscam, né? Como é que ela é enxergada isso aí? Como é que ela é vista pela Justiça do Trabalho? Não, a rescisão direta ela é super bem vista pela Justiça do Trabalho. É um direito que está na CLT. E você...
é um artigo que ele busca equilibrar a relação trabalhador-empregador. Imagine se o empregador pudesse demitir você sem justa causa, mas ele não quisesse demitir você sem justa causa. E aí, o que ele vai fazer? Já que uma demissão sem justa causa, ela gera mais verbas rescisórias do que um pedido de demissão ou uma demissão por justa causa. Então, se não tiver a rescisão indireta, o que faria esse empregador? Sim. Ele faria o quê? Ele poderia... Eu não estou dizendo que todos os empregadores são assim, eu conheço empregadores maravilhosos, sérios, né? sérios e que quase não têm demandas judiciais, porque às vezes não ter nenhum é difícil. Mas o que faria esse empregador? Esse empregador, ele faria uma espécie de assédio moral ou uma espécie de descumprimento sucessivo de regras, de forma que o empregado não iria suportar trabalhar lá mais e ia pedir demissão. Sim. E aí, o que acaba quase sendo um assédio também, né, doutora? Sim, também seria um assédio, mas aí, às vezes, ele é uma coisa pontual. Por exemplo, atrasar sucessivamente de vários meses o salário, com justificativas, mas que aquilo ali ficou difícil para o empregado, porque ele tem despesas de aluguel, por exemplo, que não esperam e que pode ser cobrado juros, né, do cartão de crédito, da escola da criança. Então, ele começa a perceber que aquilo fica inviável. Ou o que acontece muito, não deposita o FGTS, né? Sim. Mas tem outras situações, inclusive o próprio assédio moral em si, dependendo das provas que o empregado tiver desse assédio e da intensidade desse assédio, porque isso tudo também é avaliado quando se entra com ação trabalhista. Aí o que o empregado faz? Se ele está sofrendo descumprimentos das regras trabalhistas durante o período trabalhado, ele vai se obrigar a pedir demissão? Aí a legislação vai tentar proteger o trabalhador. Como? Ele vai entrar com essa ação de rescisão indireta ainda trabalhando. É importante que ele não pode pedir demissão e depois ir atrás da ação. É um dos requisitos. Você tem que estar trabalhando, vai entrar com a ação assim, sem fazer alarde mesmo, assim, sem comunicar nada para o empregador. E quando essa ação é protocolada, ele pode deixar de ir ao emprego, porque geralmente a situação está insuportável. Verdade. E aí ele não consegue mais ir. Quando o juiz recebe essa ação, geralmente na primeira audiência, que é onde é feito o saneamento do processo trabalhista, essa situação é resolvida, mas tem um períodozinho ali em que o empregador manda uma cartinha dizendo que ele abandonou o emprego, porque alguns somem, né? Entrou com a ação, somem. Essa rescisão é como se fosse a demissão do seu empregador, a demissão do seu patrão, porque ele está descumprindo com as regras do contrato de trabalho. Então, o empregador também pode ser demitido nessa situação. É uma visão, não é? É uma analogia que se é feita. Tá certo. Alguns patrões, né, alguns empregadores, eles contratam um funcionário e falam assim, olha, Racine, eu estou te contratando, mas eu não consigo pagar todos os direitos que você tem. Eu não consigo te pagar isso aí. O funcionário, esses direitos, ele não pode renunciar, eles são irrenunciáveis, né, doutora? São irrenunciáveis Mas a gente sabe que existe essa pressão de alguns patrões, né? Muito, muito, muito. Essa semana eu fiz uma audiência que o juiz estava falando sobre isso. Que o patrão chega lá, eu não fiz isso mesmo, não. Eu não paguei isso, não, mas quem mandou ele estar aqui, quem mandou ele me processar, ele sabia dessa situação. Ele concordou, né? Isso. Ainda querem dar uma invertida, né? Não, quando ele foi contratado, eu falei para ele como é que funcionava e ele concordou. Não existe isso, então. Mas por que ele concordou? Ele concordou porque ele estava precisando do emprego e o fato de ele ter concordado e se submetido àquela situação que diminuía um conjunto de direitos que ele, né, tinha naquele momento, não faz com que ele não tenha o direito de pleitear essas diferenças não recebidas na Justiça do Trabalho. Então, isso é algo assim, muito tranquilo no meio jurídico, não tem nenhuma objeção quanto a isso. Não existe mais obrigatoriedade da homologação nos sindicatos, né? Não é assim. O trabalhador que trabalha até um ano
não tem mais, não precisa mais. Acima de 1 ano, geralmente, dependendo da convenção coletiva, sim, é feita essa homologação. E tem a questão dos sindicalizados e não sindicalizados. Geralmente, os sindicalizados fazem essa... a empresa é obrigada a fazer essa homologação. Acima de 1 ano de carteira de trabalho, é obrigada a fazer essa homologação no sindicato. E o empregado também pode requerer que faça. Sim. Pois é, aí quando há essa homologação, é ticado, é verificado cada um dos valores referente às verbas rescisórias, e quando encerra lá, tem uma concordância de ambas as partes. Ainda assim, posteriormente, o empregado, se ele se sentir lesado, ele pode buscar os direitos dele na justiça. Hoje em dia, é muito difícil o empregador ele deixar essa opção de fazer essa homologação no sindicato de forma fácil. Então, o que eu recomendo que o empregado faça? 2 opções. Uma, não assine o termo de homologação se você tem dúvida. Não vai deixar de receber por isso, porque ele tem 10 dias para depositar o valor na sua conta e ele vai depositar, porque senão ele paga uma multa. Não se preocupe, você não deixa de receber. Existe muito essa questão de, olha, se você não assinar aqui o termo de rescisão, você não vai receber. Verdade. Não existe isso. Ele vai pagar. Ele vai pagar na sua conta 10 dias corridos. Outra opção é, assine e faça ressalvas. Essa opção eu acho um pouco mais difícil, porque pode ser que ele seja constrangido. Ele está dentro da empresa, ele está ali dentro do setor pessoal, tem que ter muita coragem, né? Mas... lá no finalzinho, após a assinatura, colocar: eu não recebi as horas extras que eu fiz. Eu estou doente, e mesmo assim me deram... o médico do trabalho me deu alta. Isso aí é assinar no termo, na rescisão. Escreve abaixo, assina e escreve tudo abaixo, são as ressalvas. E é isso que o sindicato faz. Ele homologa, mas com ressalvas quando ele vê as irregularidades. Mas ainda que não haja as ressalvas, eu posso requerer judicialmente? Pode, mas aí fica mais complicado, certo, dependendo do direito que você pedir. Um acidente de trabalho, nem tanto, porque você não assina no termo de rescisão lá, eu não estou doente, não é? Mas 1 hora extra, por exemplo, umas férias, ou até o saldo de salário do mês, se ele assinar o termo de rescisão, para que ele receba na justiça, é complicado porque ele vai ter que provar que não recebeu, porque ele assinou... Sim. Aí ele vai ter que provar que não recebeu. Aí como é que ele prova que não recebeu? Vamos lá. O empregado diz que ele costuma depositar o dinheiro na sua conta. Aí o empregador diz, mas na sua rescisão eu dei na mão o dinheirinho. Aí, vamos lá. Isso aí o juiz já fica desconfiado. Como é que todo mês o empregador depositava na conta e só na rescisão deu em dinheiro? Já é algo que o juiz já dá o ônus da prova para o empregador. Você é que vai ter que trazer o recibo de que você não pagou. Agora, vamos supor, se todo mês ele recebia na mão e no dia da rescisão ele assina, o juiz vai acreditar no empregador, porque já era um costume pagar em mãos. Sim. Aí chega no dia da rescisão, deve ter pago em mãos. Já aconteceu uma situação de uma ação que o empregado, na hora, disse assim, olha, eu recebi um valor lá na hora da rescisão, que era as férias, mas o valor que ele pediu para ele assinar, eu não recebi. Aí o que o juiz fez? Deu improcedente a ação, por quê? Porque o juiz recebeu alguma coisa ali, não conseguiu provar que aquela alguma coisa, não trouxe testemunhas, e não tem, geralmente, numa situação dessa, uma testemunha que veja que ele não recebeu. Verdade. Então, é melhor não assinar, na dúvida. Verdade. Doutora, são 2 anos para entrar com uma ação? Isso. 2 anos da data da demissão? Isso, da data da demissão ou da projeção do aviso prévio, ou do pedido, da data que é dado o termo final do contrato, você tem 2 anos para entrar na Justiça do Trabalho e reclamar seus direitos. Após isso, esse prazo é prescricional e você não consegue mais reclamar esses direitos. Tá, se eu trabalhei 10 anos numa empresa, ela me pagou hora extra somente em 2 anos. Eu só vou conseguir, não vou conseguir os 8 anos de hora extra, só vou conseguir os últimos 5 anos? Isso, aí é outro prazo, né? A gente chama a prescrição bienal esse que a gente... Dos 2 anos? Dos 2 anos após a demissão. E quando você protocolação, você só pode reclamar os últimos 5 anos. Então, se que você... é a prescrição quinquenal. Quinquenal. Nessa prescrição, a diferença é que o prazo conta da data do protocolo da ação e não da extinção do termo final.
Então, se você trabalhou 10 anos e fica demorando, deixa para colocar lá nos últimos dias dos 2 anos, você perde 2. Verdade. Porque você conta do protocolo da ação para trás. Você passou 2 anos parado. Doutora, não raras são as vezes que a gente vê as pessoas falando assim, eu tô doido para sair na empresa, mas eu não vou sair porque senão eu vou perder todos os meus direitos. Quais são os direitos que o trabalhador perde se ele realmente pedir as contas? Então, um trabalhador que é demitido sem justa causa, a gente chama de demissão sem justa causa, é aquela que o empregador não precisa dar justificativa, porque o empregador ele tem o direito de demitir a hora que ele quiser. A regra geral é assim, né? O empregador da iniciativa privada. Pagando as verbas, quais são elas? O saldo de salário daquele mês que ele trabalhou, vamos supor que ele demita ele no dia 20 e ele pagou no dia 1º, ele tem 20 dias aí de saldo de salário. Aviso prévio da data da comunicação. Pode ser trabalhado ou pode ser indenizado. Muitas empresas não costumam a fazer o trabalho, fazer o aviso prévio trabalhado. Sim. Porque é difícil você manter uma pessoa que sabe que vai embora ali dentro do seu estabelecimento, né? Verdade. Com o receio de que ela fique tentando produzir provas para uma reclamação trabalhista. Verdade. Então, o aviso prévio indenizado ele é mais comum, que é aquele que você não trabalha, mas recebe aqueles 30 dias. No dia que avisa, pode ir para casa, eu te dispenso do cumprimento do aviso e te dou aquele valor que equivale a uma remuneração mensal do trabalhador. Aí tem as férias proporcionais e 13º proporcional, porque você recebe férias. Primeiro você tem o período aquisitivo de 1 ano, aí tem um período que você vai gozar das férias, né? Que é o período que você pode tirar as férias e receber por elas. Sim. Se você já tiver tirado férias recentemente, aí provavelmente você não tenha nada a receber de férias proporcionais ou tenha muito pouco. Mas vamos supor que você está há 2 anos na empresa e o último ano não tirou férias. E você vai ter um maior valor de férias. O 13º, que ele também é proporcional dependendo do mês, do ano que você é demitido, né? Se você foi demitido em dezembro, se tiver pago a primeira parcela do 10º lá direitinho, você recebe a segunda parcela na demissão. Mas se não, são 3 meses do ano, recebe proporcional aos 3 meses. Além disso, tem direito ao saque do FGTS e a multa de 40% em cima do valor que está depositado. Essas são as verbas normais, não é, de uma demissão sem justa causa. Foi demitido por justa causa, ou seja, cometeu uma falta grave, foi trabalhar bêbado, uma falta grave. Sim. Faltou mais do que 30 dias seguidos ou no intervalo de 60 dias alternados, também pode gerar uma justa causa. Cometeu várias faltas e recebeu 2 suspensões. Na 3ª pode ser demissão. Isso é uma demissão por justa causa, só vai ter direito ao quê? Ao saldo de salário, férias proporcional e 13º proporcional, mais nada. Não tem direito ao saco do FGTS. Inclusive, não tem direito ao seguro-desemprego, que eu até esqueci de falar no sem justa causa. Sim. Não tem direito ao seguro-desemprego. Não tem, né? Você deu causa. Sim. Seguro-desemprego é uma verba que é destinada ao trabalhador que está em situação de desemprego involuntário. Quando você dá causa à sua demissão, aí, você não é involuntário. Assim como se você pedir demissão. Tem que arcar, né? Tem que arcar com... Assim como se você pedir demissão. Sim. É involuntário? Não. Então não vai ter FGTS. FGTS também é para a situação de desemprego involuntário. Não tem Pegou saque. Você de surpresa, né? Não, o FGTS fica lá. Não Sim. pode sacar. 40% também não tem direito. Não o FGTS tem. É depositado todo mês? Todo mês é depositado. 8%, né? Isso, mas mesmo que você seja demitido com justa causa, que é a falta grave, ou pedido de demissão, você só não tem direito ao saque, mas Sim. o FGTS fica lá depositado. Fica guardadinho. Aí as outras situações legais previstas que você vai tentar sacar. Sim. Para imóvel, tem... Saque aniversário. Saque aniversário, né? Doutora, a senhora fala de uma forma assim tão didática, tão fácil de Obrigada. entender. Eu queria até ver com a senhora depois e também falar com a minha amiga Nicole, para a gente marcar algumas datas aí, para a gente conversar e também tirar as dúvidas do nosso público, porque é muito esclarecedor do jeito que a senhora trata. Ai, que bom. Fico feliz. Tá utilizando uma linguagem que a gente entende, né, Popó?
A gente entende do jeito que a senhora fala. Doutora, quem quiser conhecer um pouco mais a senhora, falar com a senhora pode falar suas redes sociais? Meu Instagram, que é o que eu utilizo com frequência, é @VIVSamp, né? É o segundo V mudo. VIV e Samp, que é de Sampaio. Sampaio. Vive Samp. E Facebook é Vivânia Sampaio. E lá mesmo tem as outras redes sociais. Lá mesmo no Instagram, na bio, você encontra o endereço de outras redes sociais e outros contatos. Até mesmo pelo direct, quiser tirar uma dúvida, a gente tira. Essa aí é a Vivânia Sampaio, lá na OAB, né? São quantos anos de carreira, doutora? 10 anos. Aí é a sua equipe? Sim, olha, eles vão ficar tão felizes que eles apareceram aqui. São eu costumo dizer que são meus casca de bala. Casca de bala. Ajuda a resolver tudo. E uma causa do autismo também? Sim, eu sou levantadora dessa bandeira. E eu tenho muitos clientes autistas, inclusive essa foto foi... eu costumo dar esse brindezinho às mães que vêm para colocar a CIPEA, né? Que é a carteira que tem agora a identidade. Sim. De quem está no espectro, de quem tem um transtorno de espectro autista. E é um benefício que agora está englobado pela lei dentro das deficiências, não é? E você pode requerer o LOAS, que é o benefício de prestação continuada, um benefício assistencial. É assemelhado à aposentadoria, doutora? Não, porque assim, na verdade, a palavra aposentadoria é para quem contribuiu. Contribuiu. Existe o LOAS idoso e o LOAS deficiente. LOAS, ele é da lei orgânica, a lei orgânica assistencial. Então, essa lei, o INSS é um seguro. Você paga a vida toda e vai receber uma aposentadoria porque você pagou. Se você não estiver pagando, você não recebe. Mas aí, como ele é um órgão público, o governo, ele colocou uma opção para aquelas pessoas que não tiveram como trabalhar. Ao chegar aos 65 anos, tem aquelas mães que se dedicaram a vida toda para os filhos e para os netos. Aí, se elas preencherem outros requisitos financeiros, né, que é considerado miserabilidade, mas é um pouco exagerada essa palavra, e aos deficientes físicos, que alguns estão lá taxativamente previstos na lei, mas outros podem ser englobados nesse benefício por equiparação. Doutora Vivânia Sampaio, aqui no Coletânea Podcast, eu quero muito agradecer a sua presença e já quero te fazer um convite para você voltar outras vezes, tá? Aceito. Vem aqui outras vezes, trazer o seu aceito. Pessoal também, os seus cascas de balas aqui, para a gente conversar. E eu queria fazer até um próximo programa, da gente trazer algumas dúvidas do nosso público. Com certeza. Podem perguntar. Vou marcar com a senhora, falar com a Nicole Duarte, para a gente marcar. E, no caso, vou fazer uma postagem, pedir para os nossos ouvintes, o pessoal que nos acompanha, gravar vídeos com algumas dúvidas, né? E a doutora responde aqui ao vivo com a gente. Com certeza. Já está aceito o convite. É só combinar aí os horários que a gente conseguir conciliar aí a sua agenda com a minha. Tá certo. Muito obrigado, doutora Vivânia Sampaio. Esse é o Coletânea Podcast. Você já sabe, nós se encontra aqui toda terça-feira, a partir das 20 horas, na FM Benfica. Acelino Popó, meu querido amigo, meu amado irmão, que Deus te abençoe muito. Vivânia Sampaio, muito obrigado mesmo. E terça-feira, a gente está de volta aqui no Coletânea Podcast. Até já. O que você fez, o meu coração se apaixonou de vez. O que você fez, agora conquistou meu coração de vez. Apoio Cultural.